Esta série de vídeos está sendo possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você busca presets de Lightroom de qualidade e feito por profissionais, é lá que você deve buscar. Veja o site slicklens.com, ele está aí embaixo e confira. E usuários do grupo Lightroom Brasil têm 15% de desconto. Basta usar o cupom de desconto Lightroom Brasil, que está abaixo, verificar o endereço do site e adquirir seu preset para ajudar no seu fluxo de trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. O assunto de hoje vai ser a continuação daquele vídeo sobre curva de tons. Hoje a gente vai falar sobre como aplicar a curva de tons por canal, utilizar os canais da curva de tons. Primeiro vamos mostrar como funciona, como é que é o raciocínio por trás dele. Depois vamos mostrar como fazer pequenas correções de cor utilizando a curva de tons. E também vamos falar sobre color grading, que é uma técnica de colorização muito utilizada pelo cinema e que pode ajudar você a ter um visual cinematográfico em suas fotos. Beleza? Então siga com a gente aqui para a tela do computador para a gente ver mais sobre curva de tons e aprofundar nosso conhecimento. Então pessoal, cá estamos com aquela mesma tabelinha colorida que utilizamos no vídeo sobre curva de tons. Porque antes de qualquer coisa, eu vou tentar fazer vocês entenderem como é que a curva de tons se comporta, como é que ela funciona no caso das curvas de tons por canal, tá? Aqui temos um gradiente que vai ser a nossa parte importante, do preto até o branco. Em cima não vai mudar porque é o nosso antes, embaixo é o que vai mudar para a gente visualizar o efeito. Tá? A curva de tons está aqui do lado e a gente seleciona o canal nesse menuzinho que tem aqui embaixo, ó, RGB, que são todos os canais, ou seja, vai controlar a luminosidade da cena, e depois, independentemente, canal vermelho, verde e azul. Se você não estiver vendo esse menu, e ao contrário disso, estiver vendo esses deslizantes região, é porque você está na curva de tons por região, que aí não permite controlar os canais independentemente. Para visualizar os canais, basta vir nesse botão aqui, ó, e clicar nele, e aí nós vamos para a curva de tons por canais, tá? Vamos começar aqui pelo canal vermelho. Quando a gente viu a curva de tons, nós vimos que o lado esquerdo dela alterava as áreas escuras da nossa cena e o lado direito alterava as áreas claras da nossa cena. O meio, obviamente, controlava os meios tons. A curva por canal faz exatamente a mesma coisa. A diferença é que ao invés de simplesmente clarear ou escurecer a cena, a curva de tons vai adicionar ou remover cor daquela região tonal. Por exemplo, eu tenho aqui os meios tons. Então, se eu pegar a minha curva de tons vermelha e subir ela, e depois colocar o restante aqui no lugar, lembrando que onde a curva de tons estiver acompanhando o pontilhado original, significa que ela não está fazendo qualquer efeito naquela região tonal. Então, podemos ver como ela adicionou vermelho aqui no nosso gradiente, só na região de meio tom. Se eu quiser, eu posso adicionar vermelho só nas regiões de sombras, por exemplo. Ó, adicionei vermelho só nas regiões de sombras. Ou até mesmo adicionar vermelho lá no ponto preto. Ó, o que era preto agora virou um vermelho escuro. Tá? O que acontece quando a gente puxa a curva de tons para baixo ao invés de para cima, nesse caso? Ela vai remover aquela cor daquela região tonal. Só que isso não significa que o vermelho, por exemplo, vai ficar dessaturado. Na verdade, como ele vai remover o vermelho daquela região e ainda sobrarão os dois outros canais, o verde e o azul, você vai, na verdade, o que você vai ver vai ser uma tendência para a cor oposta daquele canal. Por exemplo, o oposto do vermelho é o ciano, ou o azul piscina, como o Lightroom gosta de chamar. Então, se eu pegar a curva de tons vermelho e puxar para baixo, eu vou estar adicionando ciano naquela região tonal. Tá? O mesmo vale para as outras curvas de tons. O verde para cima adiciona verde, para baixo adiciona a cor oposta, que é o magenta. E finalmente o azul adiciona azul, ou para baixo, o amarelo, que é a sua cor oposta. Tá? É legal você decorar essas cores opostas, mas sempre você pode puxar e ver qual é a cor se não lembrar.
Existem duas técnicas bem legaisinhas de lembrar quais são as cores opostas, né? Fora o decorar ou você ter uma roda de cores, né? Uma roda de cores por perto para você verificar qual é a cor oposta. Uma delas é lembrar dos padrões RGB, que é o padrão de cor para luz, para monitor, e o CMYK, que é o padrão de cor para impressão. Se você ordenar os dois, você tem as cores opostas, ou seja, R é o oposto de C, vermelho é o oposto de ciano, o G é o oposto do M, ou seja, o verde é o oposto do magenta, e finalmente o B é o oposto de Y, o azul é o oposto de amarelo. Tá certo? A outra forma, eu escutei esses dias, achei engraçadinho, é lembrar da frase do mnemônico, como o pessoal chama, Roberto Carlos by Minas Gerais, ou seja, RC, BY, MG. Red, ciano, blue, yellow e magenta, green. Né? Vai lembrar também das cores opostas. Então vamos ver agora um pouco de uso dessa técnica da curva de tons por canal. Eu vou começar por esta foto aqui, que ela tem um efeito que é bastante comum de acontecer. Que é o quê? Essa foto ela recebeu toda a correção de equilíbrio de branco e tudo mais. O sol estava bem amarelo, bem bacana. Só que se eu vier na sombra da foto, eu vou ver que a sombra tem uma tendência azulada. Por que isso acontece? Porque enquanto a parte iluminada está sendo atingida pelo sol direto, a área de sombra ela está sendo iluminada pela luz indireta, ou seja, pela luz que é refletida por todo o ambiente. E essa luz tende a ter a cor mais azulada do que a luz do sol direta. Né? É por isso que o equilíbrio de branco ali, se você olhar na sua câmera, o equilíbrio de branco para sombras ou para dia nublado, ele é um pouco mais, puxa mais para amarelado. Como é que eu faço para corrigir essa tendência para o azul que está acontecendo aqui? Simples, essa é a região mais escura da cena. As áreas de sombra são as mais escuras da cena. Eu quero remover azul, vou no canal azul e nessa região aqui eu vou controlar as áreas de sombras. Então eu pego ela e puxo para baixo. E adicionei amarelo aqui na região que estava azulada. Só que eu adicionei amarelo na foto como um todo, olha só, antes e depois. Porque a curva ela está abaixo da linha pontilhada aqui, ó, na curva inteira. Então em todas as amplitudes tonais eu alterei o equilíbrio de cor. Eu botei um pouco mais de amarelo, tirei azul. Basta eu pegar aqui ó, a partir dos meios tons e colocar a linha de novo no lugar. Então eu não estou mais mexendo no canal azul dos meios tons para cima, dos meios tons para o claro. Então apenas as áreas mais escuras da minha cena vão receber esse efeito amarelado, né? Que corrigiu aqui a região de sombra. Certo? Vamos para um outro exemplo de correção que eu posso fazer então. Esta imagem aqui ela foi retirada num banco de imagens. Foi uma imagem que eu adquiri para um trabalho. Uma das coisas que eu queria alterar nessa imagem era esse fundo vermelho. Para mim, esse fundo vermelho tira um pouco da graça dos elementos vermelhos da cena, porque fica tudo muito vermelho. O que eu queria então? Eu poderia levar para o Photoshop, fazer seleções extremamente complicadas e tudo mais. Ao invés disso, eu parti do seguinte pressuposto. As áreas mais escuras que estão avermelhadas é a área onde eu quero remover o vermelho. Não do resto. Todo o resto do vermelho ele está nas áreas mais claras da cena. Então eu simplesmente fui para o canal vermelho, peguei o ponto mais escuro do meu gráfico e puxei para dentro. Então eu removi o vermelho de toda a parte escura da cena. E o resto não mexeu. Olha só, antes e depois. Se eu quiser ajeitar um pouco mais no cabelo ali, eu posso colocar o gráfico um pouco mais de volta no lugar aqui. E aí não vou afetar tanto o cabelo, mas apenas as partes mais escuras da cena. Isso são exemplos de correção que podemos fazer. Tons de pele, por exemplo. Essa foto aqui, digamos que eu quisesse um tom de pele mais alaranjado, mais amarelado, para a pessoa retratada. Os tons de pele, eles normalmente estão nos meios tons, tá? Isso é um padrão. Você pode ter pessoas que são mais morenas, então o tom de pele vai estar mais puxado para as sombras, ou pessoas mais branquinhas, e aí consequentemente o tom de pele vai estar puxado mais para os realces.
mas de modo geral, os tons de pele estão nas áreas de meio tom. Então, se eu quiser deixar essa pele mais alaranjada, eu tenho que adicionar amarelo e magenta. Então, vou no azul e puxo o meio tom para baixo, adicionando um pouquinho de amarelo. Lembrando que a curva de tons ela é bastante sensível, então temos que mexer com um pouquinho de cuidado, um pouquinho de critério. Ó, adicionei amarelo nos meios tons e depois, se eu quiser, vou lá no verde e adiciono também um pouquinho de magenta. Você viu que eu mexi praticamente nada, bem pouquinho, né? Ó. E aí deixei a pele mais alaranjada. É importante lembrar que aqui nós não estamos falando de áreas da imagem. Nós estamos falando de tonalidades da imagem. Fazendo isso, mexendo o meio do meu gráfico aqui, da curva de tons, não significa que eu vou mexer no tom da pele. Depende qual é a tonalidade do tom da pele. Neste caso aqui da minha foto, e como geralmente vai acontecer, o tom da pele é meio tom. Ele está abrangendo os meios tons. Então, essa alteração no meio do gráfico afeta mais os tons de pele. Se a minha imagem tiver outras coisas que sejam meio tons, eles também vão ser afetados pela minha alteração. A roupa aqui, por exemplo, onde tem bastante meios tons, ela também é afetada pela minha curva. Tá ok? Então tem que tomar esse cuidado. Nós não estamos falando, se eu mexer no meio da curva, mexe a pele. Não, não é isso. Se eu mexer no meio da curva, eu mexo os meios tons da minha cena. Tá? Então é isso que tem que tomar cuidado. É assim que a curva de tons funciona. Tá ok? Então vimos aqui como deixar a pele um pouco mais alaranjadinha, mais bonita, né? Veja que afetou principalmente os meios tons da pele e as áreas mais claras da pele, que já são realces, não foram tão afetadas, ó. Se eu quisesse afetar as áreas mais claras da pele, adicionando um amarelo, por exemplo, nas áreas da pele mais iluminadas, eu poderia ir lá no canal azul e adicionar amarelo nas áreas mais claras da minha cena. E ó, como aqui ganhou um amarelo, olha só. Branco, amarelo. Entendeu? É legal para entender como é que a curva de tons funciona e aí você começa a explorar suas próprias opções. Para finalizar, nós vamos mostrar uma coisa bem legal, que é o tal do color grading. Existem várias formas de fazer o color grading, a curva de tons é apenas um deles. O que é o color grading? O color grading é uma técnica muito utilizada pelo cinema para colorizar as cenas. Normalmente a gente olha para o filme e não repara nisso. Agora que eu comentei e que vocês vão ver isso numa imagem, é normal que daqui para frente vocês comecem a reparar nesse efeito nos filmes. O color grading, normalmente os filmes, eles colocam uma tonalidade de cor nas áreas mais escuras da cena e uma tonalidade de cor nas áreas mais claras da cena, provocando um desvio de cor que dá uma cara cinematográfica para aquela cena. O color grading mais famoso do cinema, mais comum, ele é conhecido como teal and orange, que é a mistura dessa tonalidade de azul, que parece um turquesa, uma mistura de azul esverdeado, e laranja. Por que Hollywood desenvolveu essa técnica? Por que surgiu isso? Porque o azul e o laranja são duas cores complementares. Como você pode ver aqui, elas estão em lados opostos da roda de cores. Então, quando eu adiciono essa tonalidade nas áreas escuras da cena e adiciono laranja nas áreas mais claras da cena, eu aumento o contraste visual da cena, ou seja, a relação entre as áreas mais escuras e as áreas mais claras, eu aumento esse contraste dessas duas áreas, deixando a cena mais interessante. Como os filmes, principalmente os filmes de ação, normalmente têm cenários muito escuros, normalmente o cenário vai ganhar essa tonalidade. Enquanto as áreas mais claras, inclusive a pele das pessoas, vai ganhar essa tonalidade aqui. E isso faz com que as pessoas se destaquem do fundo do filme. É por isso que essa técnica é tão utilizada. Normalmente, quando a gente fala em color grading, a gente vai utilizar cores opostas. Nem sempre, tá? Não é uma regra, mas é um padrão mais comum. Então, se por exemplo eu fizesse um color grading utilizando uma outra cor complementar aqui, uma outra cor oposta, por exemplo, o magenta, o oposto eu teria o verde e por aí vai, né? Eu poderia fazer vários testes de cores opostas aqui para ver e verificar que cores eu podia utilizar no color grading, né? Para vocês verem a aplicação disso em Hollywood, eu separei 3 frames
de dois filmes bastante famosos. Primeiro, O Homem de Ferro. Veja aqui como temos bastante laranjado na pele, alaranjado, e o fundo, onde é cinza, onde o tom é neutro, temos um leve tom esverdeado. Esse daqui é o tal do Teal and Orange, que faz o ator se destacar desse fundo cinzento. O legal de prestar atenção no color grading é que ele é muito dependente também da paleta de cores que a cena utiliza. Então, você agora começar a reparar, você vai ver que Hollywood utiliza bastante fundos neutros e utiliza bastante objetos de tons laranja e amarelo e vermelho em cena, porque esses objetos vão ganhar destaque com esse efeito, né? Sabendo que eles vão aplicar esse efeito depois e escolhendo bem a paleta de cores na hora da filmagem, eles conseguem escolher o que vai ganhar destaque e o que vai sumir no cenário, o que o espectador vai prestar atenção e o que não, tá? Uma outra cena aqui, ó, do filme Transformers, podemos ver aqui novamente nas áreas de sombras esse tom verde azulado e nas áreas principalmente de meio tom, nesse caso aqui, podemos ver esse alaranjadão na pele dos personagens. As áreas mais claras já ganham um tom mais amareladinho e tudo mais. E por último, uma última cena do filme Transformers aqui, e novamente brincando com isso, ó. A paleta de cores é preto, é o céu azul, é a placa vermelha e um laranja bem intenso aqui, que é o Bumblebee, né? O Corvette dele, colocado aqui para fazer o contraste de cores e tudo mais. A pele do Shia aqui, bastante laranja também, tá? Nós vamos ver como fazer isso então, né? Nós vamos fazer especificamente este efeito do Teal and Orange, tá? Então, vou voltar para o Lightroom aqui e para isso eu selecionei essa foto aqui, que tem uma carinha um pouco mais cinematográfica, né? Eu não tinha nenhuma foto minha que tivesse uma cara bacana para fazer essa cena, então peguei essa foto num banco de imagens, adquiri a foto num banco de imagens, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar o tal do Teal, que é aquele azul esverdeado, nas áreas de sombras. As áreas de sombras são controladas pela extrema esquerda do meu gráfico. Então, para adicionar azul, eu vou no canal azul e subo esse gráfico aqui. E adiciono azul nas áreas de sombras. Ah, mas adicionou azul em tudo de novo, porque o gráfico subiu todo. Eu tenho, onde eu não quero fazer alteração, eu tenho que baixar o gráfico de volta para a linha pontilhada inicial. Agora o azul está apenas nas áreas de sombras, olha. Sem azul, com azul. Se eu mexo o gráfico sem mexer esse primeiro ponto aqui, eu preservo os pretos da minha cena. Então eu adiciono azul nas sombras, mas eu não mexo no preto da cena. Se eu quiser mexer no preto da cena, eu tenho que mexer também nesse ponto aqui, ó. Aí agora eu mexi no preto da cena, o preto ficou azulado, né? Se eu não quiser que o preto fique azulado, eu tenho que fazer aquilo que eu tinha feito antes, ou seja, subir só as áreas de sombras e não esse primeiro ponto aqui. Então, adicionei um pouco de azul nas minhas áreas escuras da cena, agora vou adicionar um pouquinho de verde para ter aquela cor. Vamos no canal verde e fazemos a mesma coisa. Coloco o resto do gráfico no lugar e subo aqui o verde nas sombras. E aí temos o tal do Teal aqui nas áreas de sombras da cena, ó. E aí, para adicionar o laranja nas áreas claras, eu vou voltar ao canal azul e vou reduzir a quantidade de azul nas áreas claras, porque eu vou adicionar a cor oposta, o amarelo. Então, ó, e aí as partes claras da minha cena ganharam uma tonalidade amarela, ó. E aí, para ter o laranja, eu vou adicionar um pouquinho de magenta, reduzindo o canal verde, e vou colocar os meios tons de volta no lugar aqui. E aí eu tenho o tal do efeito do Teal and Orange na cena, para deixá-la com visual um pouco mais cinematográfico, tá? Isso daqui eu posso fazer com qualquer cor, com combinações, posso mexer nos meios tons, posso deslocar a tonalidade das sombras, adicionar tonalidade nos meios tons e por aí vai. A liberdade é enorme, você pode fazer
um monte de ideias. Você pode inclusive começar a prestar atenção nos filmes que você gosta e prestar atenção na paleta de cores usada no filme e nos desvios cromáticos feitos na área de sombra e na área de luz. Isso também pode ser feito no Lightroom utilizando o painel tonalização dividida. Mas o painel tonalização dividida te dá menos controle, porque ele só permite que você mexa nas áreas de sombras e nas áreas de luz. Por exemplo, se eu quiser alterar a tonalidade do ponto preto, eu não consigo na tonalização dividida. Se eu quiser alterar a tonalidade do ponto branco, eu não consigo na tonalização dividida. Se eu quiser mexer apenas nos meios tons agora, por exemplo, deixar os meios tons mais avermelhados, eu não consigo fazer isso na tonalização dividida, tá? Então tudo isso só pode ser feito aqui nas curvas. Lá na tonalização dividida você consegue produzir o efeito, mas você tem limitações. Na seção curvas você vai ter mais liberdade e sabendo como ela funciona dá para fazer muita coisa legal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pode dar um ok aí embaixo para ajudar a manter o canal. Pode se inscrever para estar recebendo sempre as novidades do canal, saber quando surgiram vídeos novos e tudo mais. E também pode ir participar com a gente lá no Facebook, do nosso grupo de Facebook. Procura Lightroom Brasil no Facebook, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E lá você pode tirar dúvidas, conversar com outros usuários do Lightroom, mostrar suas imagens, seus trabalhos e tudo mais. Beleza? Espero você lá então e conto com você no próximo vídeo.